Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. No dia de hoje eu vou conversar com os amigos em relação a processos de desencarnação assistida. Nós temos um trabalho aqui no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade que ocorre às terças-feiras, que nós denominamos de eteriatria ou magnetismo, ou seja, é um trabalho de imposição nas mãos, onde se objetiva a doação fluídica e o passe magnético como terapia coadjuvante auxiliar às doenças e enfermidades degenerativas. Os consulentes têm 3 níveis de recebimento das energias dos fluidos, sendo que o terceiro nível, que é o nível mais intenso, se dá o passe magnético com o consulente deitado em macas. Esse trabalho é coordenado pelo Dr. Mohamed E. Mustafa no plano espiritual e tem a cobertura do Hospital do Grande Coração, que é ligado a uma colônia espiritual no astral brasileiro. Tivemos a oportunidade recentemente de receber um relato, através da clarividência, de um consulente que estava sendo atendido nesse trabalho às terças-feiras, numa série de magnetismo, com processo de câncer avançado, e ele veio a desencarnar. Nesta oportunidade, já feito uns 2 meses que ele tinha desencarnado, ele se manifestou a visão psicoastral e relatou que estaria terminando o tratamento dele naquele momento, que continuou após o desencarne, ou seja, a cada 7 dias ele recebia um passe magnético fluido com o ectoplasma dos médiuns movimentados pelos amigos espirituais, os técnicos do astral, que colocavam no seu perispírito um tipo de gel, de emplastro nessas oportunidades, e ele foi se fortalecendo até o momento de se desligar definitivamente aqui da Terra e ir para uma colônia espiritual. Então, para nós aquilo foi uma surpresa, porque a gente não imaginava que também os desencarnados continuavam a receber o passe magnético, e isso faz todo sentido porque ainda há uma ligação somática, sensória bem intensa com as sensações do corpo físico. E aquela decomposição molecular, atômica, que ocorre nos processos de metástase, que causa dor, causa desconforto, ele continua vibrando na memória do espírito desencarnado. Então se requer um tempo para fortalecer o perispírito, se refazer algumas partes até que ele consiga uma densidade, digamos assim, vibratória específica do perispírito para que ele possa ser recolhido a uma colônia espiritual. O caso que nós vamos narrar hoje se deu um pouco diferente. A pessoa, o consulente em questão, desencarnou num hospital na Terra, num quarto hospitalar na Terra, e ele teve desencarne assistido pelos técnicos astrais do Hospital do Grande Coração, que trabalham fechados nesse trabalho de magnetismo que ocorre às terças-feiras no Triângulo da Fraternidade. Este consulente, no momento que ele desencarnou, no quarto do hospital, ele foi succionado, uma espécie de campo de força que se abriu em cima do seu corpo físico após o corte do cordão de prata, que liga o perispírito ao corpo físico. Ele foi succionado, digamos assim, levado para um local do Hospital do Grande Coração que eles denominam ala dormitório. Neste local, que ele a cada 7 dias recebia uma espécie de um gel, do emplastro que era colocado no seu perispírito pelos técnicos,
Essa ala dormitória é como se fosse um pavilhão com diversas camas em formatos, não seriam bem macas, seriam camas que eles ficam acomodados naquele sono letárgico comum após a morte física, e ficou ali sendo atendido, né, recebendo a cada 7 dias esses emplastos, esse fluido, contíguo com a doação fluídica magnética da terça-feira. Os técnicos no astral utilizavam esses fluidos e aplicavam no seu corpo astral, esse espírito deitado nessa cama, nesse pavilhão. E como é que eu sei isso? Porque eu vi através da clarividência, me foi mostrado isso, no sentido de compartilhar com a comunidade que não assiste, não para o meu deleite, foi uma manifestação espontânea, não foi provocada, no sentido de participar com a comunidade que nos é simpática, fortalecendo os laços de fé e de confiança no amparo espiritual, porque assim, quando nascemos, tem alguém para nos dar o braço, nos atender, nos abraçar, assim também é quando voltamos para o lado de lá. Então esse espírito ficou por aproximadamente 40 dias nessa ala dormitória. Esse espírito teve merecimento para ser assistido, teve intercessão através dos seus familiares, todos os trabalhadores da seara espiritualista. E no momento do seu despertamento, que ele começou a acordar e isso estava sendo monitorado, ele foi deslocado para que eles chamam a ala de recepção dentro do hospital. Então, no momento que esse espírito começou a acordar, ele vai para um outro compartimento menor que faz parte dessa ala de recepção, e ali, na limitação das palavras humanas, nos disseram que como se fosse uma câmera holográfica, ou seja, através da holografia se cria, né, o cenário, é plasmado o cenário igual ao local do momento do desencarne. Então se plasmou o quarto do Hospital da Terra, a mesma janela, a mesma árvore na janela, o mesmo jardim, e o espírito acordou como se tivesse dormido uma boa noite de sono. Nesse momento, ele foi recepcionado por um enfermeiro, por uma técnica no astral que conversou, e já tinha se deslocado espírito afim para acolhê-lo na sua caminhada. Ele saiu dessa ala de recepção e foi para um outro local que eles denominam o setor de revigoramento e apoio psicológico, como se fosse uma espécie de condomínio com pequenas casinhas onde esse espírito vai ser ali assistido, vai se fortalecer, vai se alimentar, vão conversar com ele, vai ter apoio psicológico, esse familiar, amigo, querido, esse espírito amigo, querido, familiar vai ficar acompanhando-o durante um determinado tempo que nós não sabemos quanto. E nos foi dado essa percepção mediúnica através da clarividência para que a gente compartilhasse com a nossa comunidade a assistência que tem do lado de lá, quando de alguma forma, em algum momento, a gente alcança a sintonia necessária para que essa assistência se faça presente. Nem sempre os espíritos conseguem nos auxiliar. Muitas vezes desencarnamos e vamos para o local do astral vibratoriamente, digamos assim, não muito indicados pela nossa sintonia e despreparo espiritual. No caso presente, foi o relato de um desencarne assistido. Espero ter contribuído para o nosso esclarecimento. Que Jesus nos estabeleça sempre sobre a nossa fronte o seu manto de misericórdia e compaixão, que a gente continue sempre tendo humildade e o firme propósito de servir ao próximo, e que outras oportunidades que venham, que possamos recepcionar essas experiências, e se o plano espiritual assim o determinar, estaremos compartilhando com todos. Nosso Saravá Fraterno. Eu sou Norberto Peixoto, grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Até a próxima oportunidade.